Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre planejamento na requisição da revisão da vida toda. O quanto é importante planejarmos. Em tudo na nossa vida, nós temos que planejar. Nós temos que planejar uma viagem, nós temos que planejar sobre nossa aposentadoria. Muita gente aposentou mal porque não planejou. Tudo tem que ter planejamento. Planejar a família, planejar uma profissão, planejar uma moradia, mudança para um outro estado, mudança para outro município. Tudo depende do planejamento. E também, na revisão da vida toda não é diferente. Nós temos que ter planejamento. E quais são os conselhos que eu trago a respeito desse planejamento? Principalmente para aquelas pessoas que ainda não entraram com pedido no processo da revisão da vida toda. Que está aguardando o acórdão, ou que mesmo já entraram, mas também está dependendo do acórdão. O que é mais importante nesse planejamento aqui? Mas antes que eu fale do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dê o seu like também. Faça comentário educado. Comentário que venha edificar, que venha trazer algo importante para as pessoas. Mesmo porque sabemos que tem tantos canais só de brigas, só de palavrões, só de xingamento. Esse canal aqui não, esse canal aqui é para falar sobre direitos. E falar com pessoas de bens, pessoas que já aposentaram, pessoas que sempre trabalharam. Aqui não é canal para discordância mal educada. Discordância do direito, do conhecimento, sim. Discordar do que eu falo com conhecimento e mostrar que eu estou errado com conhecimento, eu aplaudo. Porque no direito não sabemos quase nada. No direito nós temos uma noção. Haja vista, nós temos a primeira instância do juiz, temos a segunda instância nos tribunais, no TJ, no caso da revisão da vida toda federal. Nós temos o STJ e nós temos o STF. E da decisão do STF ainda cabe recurso. Aí você pergunta, mas tem recurso ainda sobre esse julgamento? Sim, está no prazo recursal ainda, porque o prazo foi suspenso. Ainda cabe agravo para o relator. Ainda cabe um agravo para o relator. É claro que esse agravo não vai mudar a substância do julgamento. Esse agravo vai ser para adaptar algumas coisas, ou forçar alguma modulação. Mas existe ainda essa possibilidade. Eu não vou aqui enganar vocês, que já vai sair logo. Não, já tem muita gente nos canais aí fazendo isso, oferecendo 1000 vantagens para vocês, ilusões para vocês. O que eu trago aqui para vocês é para vocês prestarem atenção a respeito desse planejamento. E eu começo com a primeira coisa, cadastrar a senha. Aquele que já cadastrou, ótimo. Mas tem pessoas que deixam para fazer isso na última hora. E às vezes a cadastrar a senha não consegue cadastrar. Às vezes tem que ir até o INSS para poder cadastrar a senha. Às vezes mudou de nome, de sobrenome. Às vezes mudou documentação, número de documento. E às vezes tem problema no próprio sistema do INSS que você não consegue verificar o CNIS sem cadastrar a senha. Às vezes tem que ir até o INSS para cadastrar essa senha junto ao INSS. Porque o advogado que vai trabalhar para vocês, esse advogado, ele quer a senha para ele entrar e já verificar o CNIS. Geralmente os escritórios que trabalham com esse tipo de processo, eles pegam muitos processos durante o dia. Eles não têm tempo de ficar fazendo essas coisas administrativas. Perdendo tempo para cadastrar uma senha, sendo que o segurado pode fazer isso. Isso aqui é um conselho para vocês. Se quer que a coisa aconteça mais célere, façam isso. Outra coisa, as contribuições não estão no CNIS, por exemplo. Tenha a sua carteira de trabalho em mãos, que comprove a data anterior a 7 de julho, aliás, a julho de 1994 para trás. Porque não se esqueça que o que estamos discutindo nesse processo de revisão da vida toda é justamente a data anterior
a julho de 1994. De julho de 1994 para cá, não interessa para esse processo. Por isso se fala que é um processo de exceção, porque se pega aquelas datas para trás. Eu já falei nos vídeos anteriores que tem contribuições altas anterior a 1994. Vocês já estão nos meus vídeos, vocês podem assistir os meus vídeos. Eu estou explicando ponto a ponto a respeito disso. Aqui eu trago só sobre planejamento com os documentos. A carteira de trabalho, com as datas anterior a 1994. Outra coisa, se tiverem em mãos, os olerites comprovando esses recolhimentos anteriores a 1994. Isso é muito importante para comprovar, para defrontar junto ao INSS. Quando se junta os olerites, não tem como o INSS refutar as validades, não tem como o INSS refutar os cálculos. Outra coisa também, às vezes não tem os olerites. Teve muita gente que mudou de habitação, às vezes mora em casa de aluguel e fica mudando de um lugar para outro, às vezes mudou de estado e não leva os olerites. E tem pessoas também que a partir da aposentadoria jogou tudo fora e não tem mais esses comprovantes. E às vezes aquelas empresas que vocês trabalharam não existem mais. Que no Brasil é muito comum, aquelas empresas, principalmente quem trabalhou em metalúrgica na época, não existem mais essas empresas. Se existirem essas empresas, pode até tentar conseguir esses documentos, mas também as empresas não são obrigadas a guardar esses documentos no sistema. E sabemos que anteriormente era quase tudo manual, né, como hoje. Não tem olerite. O que fazer então? Dirija-se até o banco. O banco que recebia os seus depósitos fundiários na época. Antigamente nós sabemos que os depósitos não eram feitos direto só na Caixa Econômica Federal, como é hoje. Hoje é exclusivamente junto à Caixa Econômica Federal. Mas anteriormente não. Geralmente o empresário que trabalhava com um banco, que ele pegava empréstimo daquele banco, também ele depositava o fundo de garantia naquele banco. O depósito fundiário era feito naquele banco. E existem muitos bancos que foram fundidos ou incorporados a outros grandes bancos. E tiveram bancos também que fecharam. Sabemos de vários aqui no estado de São Paulo que fecharam. E aí, às vezes, fica mais difícil. Quando esses depósitos eram feitos junto à Caixa Econômica Federal, é muito mais fácil, porque a Caixa, você vai até a Caixa e pede o extrato analítico, geralmente a Caixa fornece no mesmo dia, ou se demorar muito, é uma semana. E a Caixa providencia isso aí. É muito bem feito o sistema da Caixa Econômica Federal. Porém, os outros bancos privados, não é bem assim. Inclusive, a minha esposa teve que procurar o extrato analítico, porque ela está preparando seus documentos para a futura aposentadoria. E como ela não tem os olerites de uma empresa e não consta no seu CNIS as contribuições naquela empresa, eu aconselhei que ela fosse até a Caixa Econômica Federal. Ela foi, não estava na Caixa Econômica Federal, mas mostra na Caixa Econômica Federal que ela trabalhou naquele período, naquela empresa. Mas aí o que é que ela fez? Ela, procurando os documentos, ela viu que na época, os recolhimentos eram feitos junto ao Banco Itaú. Ela foi até o Banco Itaú. Mas o Banco Itaú, ele pede um prazo de, no mínimo, 30 dias. Isso é muito demorado. Se você quer entrar com pedido já, após sair o acórdão, pode ser que saia o acórdão no mês que vem, não sabemos. Se não se diligenciar logo, pode perder tempo. Porque quando sair o acórdão, vai sair também a ementa. A ementa vai mostrar sobre os votos dos ministros, vai mostrar se houve alguma modulação, vai mostrar o que realmente está valendo. E aí todos os processos que estão parados, esperando esse resultado, vão começar a entrar em funcionamento. E vai ficar muito tumultuado. Porque os processos que já foram propostos, esses processos já estão na frente. Aí se pergunta, mas se não conseguir nada disso, o que deve fazer junto ao INSS? Porque o INSS tem possibilidade de fazer essa pesquisa. Eu não sei se tem essa possibilidade de fazer essa pesquisa. E o INSS não é obrigado a fazer isso, a não ser por meio de pedido na justiça.
O juiz pode obrigar o INSS a fazer isso, se tiver condição de fazer isso, de apresentar essas contribuições anteriores, comprovar realmente que elas existiram e foram contribuições boas, mas só por meio de pedido ao juiz. O INSS não vai fazer isso aí de livre e espontânea vontade, porque não é da natureza do INSS fazer isso. O INSS quer que demore esses processos, que demore a pagar. O juiz pode fazer isso, mas imagine quantos processos vão ser distribuídos. Se todo o processo o juiz tiver que fazer isso, fazer pedido para o INSS juntar, fazer pesquisa de todas essas pessoas, quanto tempo pode demorar um pedido desse? E outra coisa, o INSS não vai aceitar isso aí de bom grado. O INSS vai refutar esse pedido e vai contestar esse pedido. E vai se perdendo tempo. Portanto, o interesse aqui é do aposentado, é do segurado. E esse segurado, se for diligente, tentar facilitar ao máximo, vai facilitar também o juiz julgar. Não se esqueça que o juiz gosta de julgar processo fácil. Aquele processo que está todo redondinho. Esse processo o juiz gosta de julgar. Isso aqui é para todas as áreas. Aquele processo muito truncado, o juiz vai deixando de lado e vai julgando outros processos. É muito comum o processo durar 10, 15, 20 anos. Porque às vezes o juiz pega aquilo lá, está tão difícil de julgar, tem tanto pedido estranhos, que o juiz vai deixando de lado. Aí até parece um juiz meio maluquinho lá, um substituto, e pega aquilo lá e julga do jeito dele. E aí sai uma decisão que às vezes não é tão favorável. É o que eu tenho para falar para vocês hoje a respeito do planejamento na revisão da vida toda. Aquele que gostou, dê o seu like. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu agradeço de coração aquelas pessoas que já se inscreveram. Por hoje é só. E fiquem todos vocês com Deus.